Bom dia, bom dia, bom dia, nação rubro-negra, chegando para mais uma live informativa nessa quinta-feira e também o nosso pré-jogo aqui, Maringá e Flamengo pela Copa do Brasil. Hoje tem Flamengo, hoje tem estreia. Quem sabe aí para mais um início, se não me falha a memória, são 8 partidas, 9 partidas, não é isso? 2 das oitavas, 2 das quartas, 2 das semis, 2 das finais, não, são 12 partidas com a de hoje e a do final de semana que vem, é isso mesmo. Então, é um caminho de 12 partidas aí que o Flamengo tem para chegar em mais um título, né, do campeonato aí da Copa do Brasil. A gente vai falar aqui provável escalação, como é que o Flamengo pode ir a campo. Obviamente, tem algumas atualizações sobre o jogo. Vazou um áudio, né, do Jorge Jesus hoje, nessa quinta-feira. Esse áudio vazado não pegou muito bem lá na Turquia, a repercussão não tem sido positiva. Tanto que já tem alguns jornalistas turcos dizendo o seguinte: depois desse áudio vazado, se o Jorge Jesus não conseguir vitória nesses próximos dias, possivelmente a situação vai ficando insustentável e possivelmente aí ele pode ser até demitido. Até demitido. Isso porque o presidente do Fenerbahçe já tem aí um substituto com essa saída do Jorge Jesus, que é o Pedro Martins, né? Ele é o possível substituto do Jorge Jesus para comandar a equipe turca na próxima temporada. Antes de falar de Copa do Brasil e algumas notícias, vou logo falar sobre Jorge Jesus, que eu sei que é o que a torcida do Flamengo quer muito saber as atualizações desse momento. Então, vou logo esclarecer nesse início para você. Só antes pedir para você deixar o like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e também ativar o sininho e compartilhar o nosso canal com seus amigos aí, convidando a galera também a se inscrever e acompanhar o nosso trabalho, tá bom? O Léo José, do Coluna do Fla, trouxe a notícia que o staff do Jorge Jesus está com receio muito grande atualmente. E esse receio é de não arranhar a imagem do treinador. Isso porque o Jorge Jesus, ele tem um sonho, e esse sonho, caso ele não se acerte com o Flamengo, é treinar um clube europeu de primeira linha, de primeira prateleira ali, ou seja, uma equipe de Premier League, de preferência ali, que é um dos maiores sonhos dele. E ele sabe, né, o staff do Jorge Jesus sabe, que dependendo da forma como for conduzida essas negociações, pode pegar muito mal para o treinador na Europa. Então, ele está tentando o máximo de cuidado possível. Hoje também foi vazado um áudio, né, que ele tinha conversado com o paparazzo. Esse áudio foi vazado e nesse áudio Jorge Jesus fala sobre algumas situações envolvendo essas negociações. Então, a transcrição do áudio eu vou ler aqui para vocês. Bom dia, amigo. Aqui na Turquia são 10 da manhã e aí no Brasil, fuso horário é de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem várias coisas, então ele deixou claro e afirmou a ligação que a gente confirmou na live, né? Mas nunca falei em condições financeiras. Não sei por que estão falando no Brasil que eu pedi muito dinheiro e não chegaram a um acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que Marcos Braz falou comigo sobre Flamengo. Perguntou se eu podia sair agora do Fenerbahçe e eu disse que não podia sair agora, tinha que me dar um tempo até para eu comunicar ao presidente. Falta 1 mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Ele, no caso se referindo ao Marcos Braz, tá? Ele me disse que ia colocar um técnico interino e eu disse, então, ok, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito, no máximo 1 semana, e tudo bem. Não quero que as pessoas pensem que se eu não voltar para o Flamengo foi por questão financeira. Eu não falei nem com o Marcos Braz sobre isso, e já estão dizendo por aí que eu pedi mundos e fundos. Então, o áudio detalhado do Jorge Jesus aqui para você, deixando muito claro que ele falou assim para o Marcos Braz: se puder deixar o interino e esperar por mim, ele deixa claro que virá. Mas o Marcos Braz também respondeu: cara, a gente colocou um interino, a gente quer esperar por você, mas eu não posso esperar muito. E segundo o áudio aqui, algumas informações, Marcos Braz deu um prazo aí de 1 semana para essa espera, né? O Jorge Jesus deixa claro o seguinte: se eu não voltar, por que ele fala isso se eu não voltar? Porque o Jorge Jesus não tem garantia nenhuma que daqui 1 semana ele vai sair, pelo fato dele estar na fase final de 2 campeonatos aí que ele quer disputar e que ele quer ser campeão, até porque ele é um técnico vaidoso e ele gosta de sair do trabalho, né, sendo campeão. Mas, enfim, o que o torcedor está achando sobre isso? Eu sei de uma coisa, a repercussão não tem sido positiva, já está, inclusive, em vários portais turcos, jornalistas turcos também citando sobre esse áudio, e, inclusive, como eu citei aqui no início, vários já comunicaram o seguinte: depois desse áudio vazado, onde ele ainda está em contrato, onde ele está na reta final de uma Copa Turca, né, que é como se fosse a nossa Copa do Brasil, e também na reta final da Liga Turca, que é como se fosse o nosso Brasileirão, e o Jorge Jesus dá uma declaração que quer ir para outra equipe,
Se ele não tiver bons desempenhos e resultados nessas próximas semanas, ainda no mês de abril, provavelmente ele não deve permanecer nem no mês seguinte, que é o mês de maio. Se for ao contrário, obviamente, como ele mesmo falou, vai cumprir o seu contrato até dia 31 de maio. E aí, resta saber se o Marcos Braz ou Landim vai deixar o Mário Jorge até lá, sendo interino, aguardando o Jorge Jesus início de junho, ou se o Flamengo vai optar pelo outro treinador. O Sampaoli, inclusive, está ali aguardando. É o plano B do Flamengo, mas o Sampaoli também deixou muito claro, segundo a Raíssa Simplício, que não vai ficar aguardando o tempo todo. Né? Ele não vai ficar de braços cruzados esperando o que o Flamengo quer ou não quer fazer. Ele também tem um prazo limite para aguardar, e aí fica esse jogo de interesse enquanto o Flamengo ainda não admite quem vai ser o treinador, ainda não decide como é que vai se desenrolar aí nesses próximos dias, nessas próximas questões. Sobre essa questão de concorrência, saiu muito hoje nas redes sociais que o Jorge Jesus, devido à saída dele, já tem outros clubes interessados. E um dos nomes, inclusive, que já está circulando é do Al Nassr. O Al Nassr é a atual equipe saudita, onde está, né, o Rudi Garcia, que é o atual técnico, mas já está de saída, e também o Cristiano Ronaldo, jogador muito conhecido. A imprensa saudita, segundo o Guilherme Silva da Jovem Pan, diz que Jorge Jesus estaria negociando com o Al Nassr. A imprensa saudita está falando isso, que o Jorge Jesus não só tem um interesse, mas ele estava negociando também. E aí, segundo a imprensa, o time do Cristiano Ronaldo abriu essas negociações para que ele fosse o sucessor do cargo aí do Rudi, e a ideia é que ele assuma essa vaga aí no lugar do francês, que inclusive não atingiu, né, as perspectivas ali estabelecidas pela equipe, e entrou de vez na briga com o Flamengo para essa disputa. Então, assim, por isso que o Flamengo, de uma certa forma, galera, está tentando ter o máximo de cautela quanto a esse assunto, porque o Flamengo pode ficar aguardando, mas sem se resguardar. E no meio do caminho ele ir para outra equipe, vir uma outra oferta até mesmo da Europa, e ele deixar o Flamengo aí de mãos atadas. É uma situação muito difícil, muito delicada. Sei que a torcida do Flamengo, em sua maioria, ontem no chat, durante toda essa semana, deixou muito claro o seguinte: Letícia, e também no Twitter, nas redes sociais de maneira geral, vale a pena esperar para o Jorge Jesus. O Flamengo tem que fazer de tudo por esperar para o Jorge Jesus. Então, assim, aí o Flamengo até de uma certa forma fica refém, porque o treinador não quer assinar pré-contrato com ninguém. Ele está conversando de forma geral, mas ele não tem interesse em assinar pré-contrato, tá bom? Então, a gente vai, obviamente, aguardando esses capítulos. É uma novela que não me parece ter um fim muito próximo. Tem capítulos e capítulos aí acontecendo. Sobre a Copa do Brasil, o Flamengo estreia hoje com o comando do Mário Jorge e tem 5 desfalques aí para esse confronto. Não vai poder contar com o Felipe Luiz, que ontem o Flamengo soltou uma nota que sentiu dores na panturrilha e nem viajou, inclusive, para Maringá. Arthur Vidal passou por esse procedimento no cotovelo, também recebeu alta e não vai estar presente, por conta até da inflamação. Eric Pulgar ainda está se recuperando daquela fratura no dedinho, né, no metatarso ali do pé direito. Mateuzinho, por ter quebrado o osso da tíbia, também é desfalque, além do Arrascaeta, que também está se recuperando ainda do adutor da coxa esquerda, ainda fazendo fisioterapia, ele até ter postado ali, né, nas suas redes sociais, para tentar amenizar essas dores no pubis. E aí, todos esses 5 jogadores não estarão à disposição, e o Mário Monteiro tem que quebrar a cabeça com jogadores ali que possam não só entrar na equipe titular, como pode ali ser substituído no decorrer da partida. Para essa Copa do Brasil, antes de falar a provável escalação, o Flamengo tem um retrospecto positivo. Nas últimas 10 estreias dos últimos 10 anos da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou 7 jogos, empatou 1 e perdeu 2. Então, assim, são 7 vitórias nas últimas 10 estreias. E detalhe, o Flamengo só foi mandante em uma dessas 10, somente uma. E questão de gols, essa questão de aproveitamento, o Flamengo não costuma também ter muitos gols em estreias. No total, marcou 9 e sofreu 6. Então, assim, é quase, tá, né, pareu ali. Fez 9 gols nas últimas 10 estreias e sofreu 6 gols. Em apenas 2 ocasiões, o Flamengo conseguiu balançar as redes em mais de uma vez. Então, eu até botei o placar de 3-1, só com esperança de torcedor mesmo, mas eu acho que vai ser um jogo mais contido realmente. Pode ser até que o Júlio acerte novamente, né? 2-0 é bem um placar muito bom e aceitável para essa partida. Provável escalação do Flamengo: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira. Ainda existe também essa dúvida. Assim como Davi Luiz e Léo Pereira junto. Ayrton Lucas, Thiago Maia e Gerson.
Mais à frente também tem as dúvidas entre Everton Ribeiro, Matheus França e também Everton Cebolinha, e Gabi e Pedro. Então, essa é a provável escalação que algumas pessoas e jornalistas estão aí circulando na mídia, né, de maneira geral. Escalações até de acordo com o treino. O Flamengo vai voltar aí ao seu 4-4-2, o 4-1-3-2, escalações bem conhecidas aí, onde o Flamengo joga muito no losango. E a gente vai aguardar. Hoje tem pós-jogo, inclusive, 9h50 da noite, às 10 horas da noite. Tem o nosso pós-jogo aqui no canal Visão Rubro-Negra. Então, fique atento aí. Por isso que é importante você não só deixar o like e se inscrever, mas ativar o sininho, tá bom? Saiu também aí as maiores médias de públicos da história do Brasileirão, desde 59 até agora na temporada passada, 2022. E adivinham quem é o líder? Isso mesmo, nosso Flamengo. O Flamengo tem a maior média de público aí da história, de toda a história do Brasileirão, de 59 para cá. 28 mil, a média de 28.071 presentes. Depois o Atlético Mineiro, com 25. Bahia realmente, assim, pode não conquistar grandes coisas, mas a torcida sempre faz diferença, né? E eu que sou aqui do estado, sei como funciona. 23.373, Corinthians 23.72, Cruzeiro, quinto colocado, 20 mil, e Internacional, 19.605. Então, essas são as 6 equipes aí com as maiores médias de público no Brasileirão, e a gente está vendo aí o quanto o Flamengo, novamente, como sempre, né, encabeçando aí as lideranças. O Flamengo é grande, né, claro, o Flamengo tem uma torcida, tem engajamento, tem poderio. Ontem o Felipe Melo, depois da vitória do Fluminense dos 3-0 no Paysandu na Copa do Brasil, além dele alfinetar o Flamengo pensando que vai nos atingir, ele novamente citou assim, que tem que dar ênfase mais ao campeão. O Felipe Melo, a galera está incomodada, né? Porque o Flamengo tomou um chocolate e ninguém esconde isso aqui, a gente é coerente para saber o nosso atual momento, mas quem é que está sempre em pauta? O Flamengo. O Flamengo é pauta em alta, é pauta em baixa, com treinador, sem treinador, o Flamengo é pauta sempre, os antes se mordem por isso, né? Mas enfim, galera, é isso. Né? Fique atento aí às nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram. Lá a gente está postando notícia o tempo todo em tempo real. E também agora, hoje pela noite, nós teremos o nosso pós-jogo e eu espero cada um de vocês, tá bom? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e até mais.